Olá pessoal, estamos de volta agora para proceder com um desenho à mão livre. Ou seja, muitos artistas, além de estarem no ambiente gráfico, gostam de fazer seus desenhos de forma pessoal, gostam de deixar seu traço. Uma vez que hoje está muito saturado aí de desenhos puxados da internet, a pessoa vai montar qualquer coisa, ela corre buscar alguma coisa lá. Isso às vezes pode se tornar um problema também, não é? Então nada como a gente proceder com o nosso traço. Muito embora você não seja um exímio desenhista, mas acaba em tempos de alta tecnologia, a nossa arte, o lado artístico sendo um diferencial muito grande, vocês não acham? Então nós vamos mostrar agora, nessa etapa, um desenho feito totalmente à mão, sem proposta de ser uma obra de arte, apenas mostrando para vocês como que é o dia a dia aqui, ó. É um desenho a lápis, a técnica da aquarela, que é muito gostoso de fazer. Eu particularmente gosto muito da aquarela, porque é um trabalho que não deixa assim pesado, né? Uma forma gostosa de pintar. Nos remete aos nossos tempos de infância, às vezes, os tempos de escola, onde a professora passava aqueles trabalhos pra gente, então é muito delicioso. Então vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vou fazer um desenho primeiramente a lápis. Vocês vão ver que os traços são relativamente grosseiros, mas o que importa para nós é a técnica da aquarela e o contorno que vai definir o resultado final. Ok, pessoal? Acompanhe a gente então. Vamos desenhar então uma atividade muito gostosa e aquilo que nos dá prazer no nosso dia a dia aqui. Então, esse aqui é um desenho totalmente à mão livre, o desafio da folha branca, né, o desafio do papel, e confrontando com a sua imaginação. Vamos comemorar aqui com a época de Páscoa. Vamos fazer novamente o nosso coelho, né? Que é um assunto que é bastante alegre e eu acho legal. Eu vou começar como eu sempre faço. Eu procedo com meus esboços, eu jogo minhas formas aqui, né? Ó, veja, não passam de riscos, mas você vê que eu já estou definindo o que seria o meu coelho. Olha só. Para você apenas uns riscos, né? Mas eu já consigo fazer o croquis à base da minha ilustração. Olha só, um coelho com certo movimento. Mas não sei. Não é isso que eu quero. Lixo. E acabamos de desperdiçar uma folha de papel. Esse papel, inclusive, é caro. Bem, vamos lá. Vamos com um pouco mais de concentração. Muito bem. Uma certa base. E aí está o que seria o esboço do meu coelho. Ok? Vamos pintar, gente? O que vocês acham? Vamos botar uma cor nesse desenho aqui para fazer isso acontecer, ok? Eu tenho aqui uma aquarelinha. Uma aquarelinha simples. O que é aquarela? É uma tinta miscível em água, né, gente? Eu vou pegar um pequeno godê desse aqui e vou preparar a minha tonalidade. Devemos começar sempre com a cor bem, as nuances bem leves. Aqui está. Eu quero o meu coelho azul.
Mas coelho azul? Sim, por que não? Poderia ser verde, ele poderia ser rosa, ou mesmo amarelo. Prepare sua tinta. E faça sua ilustração de uma forma. Note que as nuances, os valores do azul se dão por acúmulo de tinta inicialmente. Ó. Você vai pintando e dando mais volume aqui, um pouco menos aqui, porque é isso que deixa a nossa aquarela com um certo, ó, aqui eu quero um pouco mais de tom, eu jogo mais tinta, ok? Aqui o bracinho, e vocês vão percebendo que o nosso coelho, ele começa a tomar forma. À medida que a tinta vai secando, você pode ir reforçando, ó, dando esses valores, essas notas mais altas no tom, que é isso que deixa a aquarela com esse sentimento de pintura livre, bem artística. Você pode refinar mais o seu traço antes de pintar, evidentemente. Isso aqui é apenas um exercício para nós. Olha só. Bota um pouco mais azul aqui. Aqui nas partes de sombra. Aqui embaixo do braço um pouquinho mais. Então acaba dando um efeito muito bacana. Aqui, o pé do nosso coelho, eu posso dar um pouco mais de expressão agora, já que está molhado. E a aquarela é isso, minha gente. Liberdade aqui, ó, permite que você possa usar uma cor mais escura aqui para obter esses mesmos tons. Depois que seca, fica mais integrado os tons. Assim, ele borra um pouco na hora, mas começa a perceber que à medida que vai secando, revela a textura do papel e vem trazendo, né, os volumes de cor. Onde eu dei um pouquinho mais de intensidade, fica mais escuro ali, fica mais sombreado. E agora eu espero isso aqui secar para mim fazer o meu contorno. Vamos dar um pequeno, vou fazer um fundo muito sutil aqui atrás. Vou usar um pincel um pouquinho maior aqui. Eu vou usar um azul, eu já tenho. Eu poderia usar no fundo apenas como
Vou ousar usar o marrom que eu não molhei ainda. É uma cor que não combina com o azul teoricamente, mas aqui nós vamos... A aquarela é muito bom porque ela vai... as cores vão se integrando aqui, ó. Essa aqui. Ok. Basicamente a minha colorização à mão livre com tinta à base de água, ela está pronta. Como é uma tinta muito líquida, você trabalha com grande intensidade de água, né? Você deve começar sempre com o tom bem fraquinho e vir subindo à medida que você vem sentindo necessidade. Se você quer intensificar a sua cor, obviamente você deixa a tinta um pouquinho mais pura. Mas a aquarela, os valores que se dão é assim, é uma tinta à base d'água. Então você tem que trabalhar com papel líquido. Se você quiser umedecer um pouquinho o papel antes de entrar com a tinta, dependendo do seu motivo, que possa dispersar mais o tom, isso fica muito bacana, valoriza muito sua aquarela. Como aqui o coelhinho tem a forma um pouquinho mais definida, eu não molhei o papel para que não saísse muito do meu traço básico, certo? Então vamos esperar secar um pouquinho e já voltamos para fazer a finalização do traço. Ok, pessoal, então agora que a nossa tinta já secou, o ideal seria até esperar mais, quanto mais seco melhor. E vocês viram que eu tracei, fiz o meu croquis, bem básico, e comecei a pintar de forma muito tranquila com a aquarela, porque essa soltura da jogada da tinta, com a aquarela você não deve se preocupar em ficar pintando certinho, você tem que soltar a tua mão, essas pegadas que dão uma saidinha eventual aqui do traço. Vocês vão notar que depois que o desenho estiver pronto, isso dá até um certo valor como arte, porque cada vez mais hoje nós temos coisas puxadas de internet, e quando você faz um trabalho seu, original, com o seu traço, com a sua personalidade, isso adquire um plus, isso acaba agregando um valor muito grande ao seu trabalho. Então eu vou começar a proceder aqui agora com o contorno. Para tanto eu vou usar essa fine liner aqui. Agora que a nossa tinta já secou, eu vou proceder fazendo o contorno dessa arte, que vai ser também um traço solto, simples. Para esse desenho tem a intenção de ser um desenho bem festivo, né? Então vamos lá, vamos começar. Você não deve apertar a caneta nesse estágio, porque o seu papel está bastante úmido pela ação da aquarela, né? Então você vai levando, você vai contornando, engrossa um pouquinho o traço aqui e tal, ok? Olha só que bacana que vai começando a ficar. Seu desenho vai ganhando aquele aspecto de desenho animado. Olha só, aqui o nosso rabbit. Aproveito e já desejo uma feliz Páscoa para todo mundo que está assistindo a gente. E olha aí, gente, vocês estão sentindo falta do quê? Sim, as pupilas do olho do nosso coelho, não é mesmo? Tá aqui, ó, eu deixei para fazer em preto com a caneta. Se você quisesse ter colocado um verdinho no olho, também teria ficado muito bacana. E o coelho começa a ganhar a sua característica. Olha aí. O que eu digo? Ó? Essa saidinha eventual, essa falta que aconteceu aqui, isso é uma característica do meu trabalho livre. Cada um tem o seu estilo. Se você não gosta, capricha um pouco mais no fechamento, ou até solta mais. Testa isso. Isso vai fazer com que você, ó,
Eu vou agregando meus valores aqui. Lembram que eu deixei aqui a sombrinha, ó? Era justamente aqui, ó. Olha aí, ó. Improviso meu traço muitas vezes. Vejam, pessoal, que beleza. O contorno está saindo e o nosso coelhinho começa então a ganhar vida. Passa um pelinho arrepiado aqui, puxa a barriguinha dele aqui, a perninha dele deu a volta por cima aqui, ok? E aqui fez a curva, aqui e aqui temos a cauda do nosso coelho, ok, pessoal? Desenhar é uma delícia. Se não esperar o tempo de secagem, pode rasgar o papel, né? Perfeitamente. Por isso convém não apertar muito a caneta que você vai usar, porque o papel está levemente umedecido. O ideal é deixar secar bem antes de proceder com o contorno, tá, gente? Então, pessoal, tá aí o nosso desenho, a mão livre, uma aquarela. Ok? Uma sobrancelhinha. Não abusar do preto demais, porque o preto só tem a função de separar nossas áreas aqui. No caso desse desenho artístico, se você achar interessante, os contornos externos levemente mais grossos, eles favorecem depois uma série de fatores de separação e tal. Aqui você pode dar eventualmente uma engrossadinha só em algumas áreas, como se o teu pincel tivesse dado uma enchida aqui, ó. Você vai dando um pouquinho mais de definição com critério, ó. Não engrossa demais, ó. Ok, gente? Para não ficar aquele traço tão simples, puxado e único do bico da caneta. Você pega, dá uma puxadinha aqui e faz isso aqui. Ok, gente? Aí, ó. Acaba trazendo um pouco mais de volume para o desenho, um pouco mais de expressão, ó. Pega algumas áreas, não todas, e puxa, dá uma engrossadinha, como se fosse uma puxada de pincel. E é claro, se você tiver habilidade, você pode também pegar um pincel de ponta fina e fazer isso que eu estou fazendo com a caneta. Afinal, o desenho aqui, ó, ele é totalmente à mão livre. Ok, pessoal? Esse foi então o exercício de pintura, de desenho e pintura à mão livre com a técnica de aquarela. Ok? Até a próxima.
Então, pessoal, acabei de receber aqui a imagem, a minha encomenda, né, do coelho. Isso aqui a gente está simulando aqui uma situação de 10 anos atrás, né? Se utilizava muito, 10, 15, 20, aí para trás, né? Se utilizava muito isso aqui no material gráfico, então se fazia tudo na mão, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma revisada, ver se está tudo limpinho, se dá para melhorar alguma coisa, né? Tô vendo que tem uns tracinhos ainda do esboço, eu apago com uma borracha com todo cuidado, eliminar alguma sujeirinha do esboço. Ok. Aqui nós temos... Ok, já está limpo. Aqui eu tenho uma outra arte, né? Essa arte aqui já é uma arte somente em traço, é uma outra situação. Também a gente vai revisar, né? No caso, o nosso artista já fez isso, mas a gente sempre tem que dar uma olhadinha, né? Quanto mais limpo, melhor. Feito isso, a gente já pode ir para o scanner. Vou escanear isso daqui primeiramente, né? Que é o colorido. Então, nós temos nosso scanner aqui. E a gente vai posicionar a imagem. Já está limpo, né? É bom sempre fazer a limpeza. Cada scanner tem o seu software próprio. Cada scanner tem seu software próprio. Então aqui, nesse momento, nós vamos fazer o pré-visualizar. Não vou explicar muito a questão assim desse scanner aqui, porque cada scanner tem os seus pormenores, os seus ajustes, né? Então cada um tem que fazer da forma que está mais com a sua realidade. Mas tem algumas coisas básicas que é importante, que isso é básico para todo tipo de scanner, né? Só um pouquinho o pessoal que está calibrando agora, ele está fazendo a calibragem nesse momento, né? Isso aqui é uma pré-visualização. Aí a imagem agora já está presente aqui na minha tela. Esse aqui é o programa do scanner que a gente está usando, né? E eu vou determinar a área que eu quero. Aqui no caso eu quero a área total, né? Quero a área total. Seleciono dessa forma. A coisa mais importante que a gente tem para fazer aqui, pessoal, é determinar a resolução. Porque conforme o tamanho que você vai escanear, qual é a saída, né? A saída que eu vou te dizer é o seguinte, onde você vai fazer? Você vai fazer um banner disso aqui, vai fazer um cartaz grande, vai fazer ele pequenininho. Então, essa é a diferença que faz, toda a diferença do mundo. Então, a gente normalmente escaneia com uma resolução um pouquinho maior, para depois a gente diminuir se for necessário. Para a internet, eu vou fazer uma coisa bem menor, né? Bem menor, diminuir a resolução. Mas como essa imagem está muito bacana, eu posso precisar ela, de repente, para um impresso, para uma campanha publicitária, colocar um banner na frente da loja, né? E assim por diante. Vamos simular. Então, aqui nós temos 400 dpi, já é uma resolução bacana, né? Poderia ser mais, se fosse o caso, né? Então, já está interessante desse tamanho. Aqui nós temos alguns filtros que não é interessante colocar, por exemplo, aumentar a nitidez, diminuir retículas. A retícula, o que é? Se fosse um impresso, né? Tem aqueles pontinhos, aí ele vai dar uma desfocada. Isso a gente faz no Photoshop, que tem um controle um pouquinho melhor, certo? A questão de reduzir a granulação, também coloquei não aqui, porque eu tenho a textura do papel, isso é importante para mim. Então esses ajustes aqui eu vou ignorar eles totalmente, né? Porque para mim nesse momento não é importante. E a questão da cor, eu vou visualizar. Como eu já vi aqui que tá bacana, talvez não mexeria em nada aqui, né, na questão da cor, mas nós temos aqui alguns controles que a gente pode mexer, um controle deslizante, que você pode mexer, né, e alterar, ó, ele está alterando as tonalidades do vermelho, né, no caso, né. Aqui também está mexendo a tonalidade do verde. Então eu acho que ficou bacana o 1, eu vou deixar no 1. Aqui a questão do preto.
questão do preto, né? Questão do ponto do preto, ponto preto. Ele dá uma alteraçãozinha, né? Tá aumentando um pouco as cores máximas. Então vamos deixar aqui no 7, que eu acho que dá um valor muito bacana. Isso aqui é intuitivo, tá? Você vem aqui, vai visualizar e vai olhar, né? A curva baixa também. Você vai alterar. Isso seria a parte, o que é a curva baixa? As cores mais clarinhas, né? Você vai mexer aqui e vai achar um ponto que acha interessante. Se você deixa um valor muito alto, ele também altera bastante, né? As partes brancas vão começar a estourar, né? Vão ficar sujas e tal, né? Aqui nós temos a parte do brilho também. Vai equilibrar, né? Mais brilho, menos brilho. O brilho do vermelho também. Ó, começa a alterar as cores. Só que tudo isso aqui, se você viu que o teu Photoshop, o teu escaneamento tá bom, né? Não alterou muitas cores, prefira trabalhar lá no Photoshop, né? Se ele tem uma luminosidade boa, uma cor boa, né? Porque não pode ficar muito lavado, muito escuro demais, certo? Aí nós temos aqui na entrada também a questão do arquivo, né? Já está aqui na entrada. Você vai determinar onde você vai salvar essa imagem nesse scanner, é claro, né? Os outros podem ser diferentes. E como você vai botar um nome, né? Certo? Então eu vou escrever aqui Coelho, certo? Pronto, feito isso eu posso digitalizar. Eu acho que está interessante, gostei desse jeito. Importante também lembrar que não é interessante bater na mesa, ficar mexendo no scanner no momento que ele está escaneando, né? Tem que ser uma mesa firme também, né? Eu tenho minha imagem escaneada, ok. Agora eu vou partir para a segunda imagem. Então, pessoal, nós temos aqui então o nosso tucaninho. Esse tucano aqui a gente vai escanear. A gente anteriormente fizemos alguns desenhos na mesa digitalizadora e agora a gente vai voltar no túnel do tempo há 20, 30 anos atrás para ver como era feito esse trabalho gráfico, né? Então, se fazia um desenho como esse, a traço, já foi limpado também todo o esboço. Agora nós vamos passar ele para dentro do computador, colorir ele e assim por diante. Primeira coisa, dá um pré-visualizar. Olha o que aconteceu aqui, tá? Antes eu estava trabalhando com uma fotografia colorida, né? Parece que ficou bem saturado e tal. E esse desenho preto e branco eu tenho escaneado de uma outra forma, não é desse jeito aqui que a gente escaneia. Então aqui estava como uma fotografia colorida, só que eu não tenho uma fotografia colorida, eu tenho traços pretos e traços brancos, bem definidos. Então eu vou achar aqui, no caso... Vamos só testar aqui para a gente visualizar. O PB, ele joga como se fosse uma fotografia preto e branco. O branco não ficou bem branco, ele fica meio acinzentado, né? Ele puxa uns tons de cinza também, né? Dá para fazer assim e trabalhar no Photoshop? Até dá, só que não seria o ideal. Aí nós temos aqui o texto, cor, que também não deu certo, né? E temos também
o texto PB, né? E temos a opção automático. Opa. Temos a opção automático também, certo? Eu acho que, na verdade, o automático até já deu um resultado bem interessante. Ele já viu sozinho que é bacana, mas a gente trabalha com texto PB porque é como se fosse uma ilustração preta e branca mesmo, né? Ele traz mais nitidez assim no traço. E quando se trabalha com traço, somente o traço, sempre se trabalha com mais DPI. Eu vou jogar aqui, vou jogar essa 800 dpi, depois eu diminuo lá no Photoshop, se for necessário. Como é fundo branco, depois eu vou precisar aumentar, eu aumento lá, já vou fazer um corte menor, só vou pegar a área do desenho. Por que isso? Para tornar o arquivo um pouquinho menor. Depois eu vou trabalhar ele, coloco a resolução que eu quero, posso aumentar isso aqui lá no Photoshop depois da maneira mais correta, certo? Já está tudo legal meu preset, eu vou digitalizar que eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Ele faz mais uma pré-visualização e agora ele vai digitalizar. Ele pediu aqui se eu quero, eu esqueci de mudar o nome, né? E pediu se eu quero salvar em cima do coelho, .jpeg. Eu vou dizer que não. Então automaticamente ele já me coloca aqui para colocar um outro nome, né? Então Tucano. Sim, eu vou abrir e... Na verdade ele já salvou aqui, né? Não, na frente. De lado não. Não, na frente. E a tomada passa por baixo. Não, mas passa por baixo, né? Ah, tá. É coisa pra não tropeçar nesse negocinho. Tá compartilhado tudo aqui certinho. Posso começar? Então pessoal, estamos aqui já com as nossas imagens salvas, né? Eu já vou trabalhar isso aí lá no Photoshop. Já posso até fechar aqui meu scanner, não vou escanear mais. Agora eu preciso rotacionar essa imagem, né? Vem aqui, imagem, né? Rotação de imagem. E aqui ele já me dá uma orientação para que lado que eu vou girar, sentido horário ou sentido anti-horário. No caso aqui, anti-horário. Perfeito. Primeiro zoom básico, né? Olha só que perfeita essa ilustração. Muito bacana. Olha a textura do papel, que bacana que ficou. A gente vai aplicar essa textura no Photoshop, num outro desenho ali que a gente fez de uma forma bem bacana. O Silvio é um grande artista, ele conseguiu fazer esse desenho aqui muito rápido, né? E olha o resultado. Né? Mas só que assim, são poucos artistas que fazem isso, né? Que conseguem esse resultado. Né? O Silvio é da velha escola ainda e faz hoje brilhantemente das duas formas, tanto no computador como no papel. Agora nesse momento vou abrir o nosso tucaninho também. Ok. O tucano é a mesma coisa, rotacionar. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, quando é feito essa ilustração na mão, mesmo no computador também,
depois a gente vai dar uma melhoradinha nos traços e tal, né? Para poder fazer a colorização. Vai finalizar o traço. Isso. A gente vai utilizar a borracha e tal e vai trabalhar o traço até que fique um resultado bacana, né? Então nós temos o coelho, que está perfeito, praticamente não precisa retoque nenhum, né? Essa forma bem espontânea, assim, ficou bem bacana. A gente vai fazer pequenos ajustes ali, dar mais uma revisada geral, mas seria isso daí. Não tem muito o que fazer nesse coelho, não. Né? Agora aqui, né, foi feito mais às pressas e tal. O que a gente vai fazer? Nesse caso, nós estamos trabalhando aqui com o plano de fundo diretamente, né? Nós vamos aplicar a borracha. Lembrando que eu tô no plano de fundo, não estou com layer nenhuma. Então quando eu não estou com nenhuma layer, ele vai pegar e vai pintar de branco, simplesmente. Ele pinta de branco, né? Não tem transparência aqui. É um caso diferente. Antes, no outro exemplo aí, a gente estava apagando a borracha e ele estava eliminando o fundo, no caso, né? Ia ficando transparente onde passava a borracha. Nesse caso, a borracha, o próprio pincel branco, ele não vai fazer diferença nenhuma. Nesse caso, porque eu estou trabalhando no plano de fundo, ok? Então, um pincel sempre rígido, né? Um pincel duro, pode ser o redondo duro mesmo. E aí, vamos trabalhar aqui. Ok. Aí a gente vai eliminar toda a sujeirinha que tiver, o excesso, né? Vou fazer só um pedacinho aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá, pessoal? Mas é o trabalho que o artista vai fazer. Uma canetinha dá umas borradas, só que assim, umas borradinhas também é legal, né? A gente só vai, ó, eliminar o que não tá bonito. Dependendo da proposta, bem borradinha é interessante. Eu vou trabalhar com o pincel agora para vocês verem que não tem diferença nenhuma, ó. Peguei o pincel novamente, né? Então, uma cor de primeiro plano é o preto, eu acrescento tinta preta. Com a cor do segundo plano, só apertando o X, eu vou retocando. Não preciso mudar minha ferramenta, né? Tá bacana. E algumas coisas eu posso deixar assim, ó, se for a proposta, né? Se tu quer um desenho bem liso, aí tira, né? Mas aqui acho que tá bacana. Vou tirar só a sujeira mesmo. Aqui então tá legal. Nessa parte aqui eu consegui fazer um tucaninho bem bacana, né? Digamos, vamos supor que a gente retocou ele e tal. Vamos vir aqui também, próximas coisas que a gente vai fazer. E vou adicionar aqui a minha letra. Vou botar na camada já, né? Eu vou adicionar aqui níveis. Eu vou trabalhar com os níveis. Por quê? Mas não é preto e branco, obviamente. Mas se de repente tem algumas partes do que não está bem preto, ele vai jogar um pouco mais preto, né? Então veja bem, aqui eu tenho a parte branca, que eu tenho que deixar um pouco mais branca. E eu tenho a parte preta, que eu vou escurecer um pouquinho mais. Posso trabalhar de outra forma? Posso também. Vou dar um ESC aqui. Posso vir aqui. Brilho e contraste. Também dá. Eu vou aumentar o meu contraste.
Perfeito. Então agora eu tenho só preto e só branco. Né? Depois a gente vai eliminando, né? Ok. Feito isso, a gente vai tentar exportar transformar isso aqui numa imagem vetorizada, né? Por exemplo, eu quero trabalhar isso aqui, não quero trabalhar no Photoshop, eu quero trabalhar de uma forma mais simples, num programa de vetor. Então eu preciso passar isso aqui transformar ele num desenho, né? Eu posso até editar ele lá novamente, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar somente as partes pretas. De que jeito que eu faço isso? Selecionar intervalo de cores. Mas ele não tem intervalo, só tem preto e branco, né? Não faz mal. Eu clico ali em cima do preto e mando ele selecionar o máximo que ele puder. Eu tenho um controle deslizante aqui. Se ele ficar pouquinho, ele vai pegar menos. Se ele for ficar no máximo, ele pegou todos os tons pretos e selecionou. Está aqui já selecionado. E agora criar demarcador de trabalho. Ele tenta jogar aqui 2.0 pixel, né? Eu vou botar aqui 0,1, vou ver se vai dar o mínimo que ele dá. Não, 0,5 é o mínimo que ele aceita, é a tolerância. Não deu certo aqui, Sérgio. Não, o que ele jogou aqui? Ele fez um aqui, né? Ele criou, né? Mas por que ele ficou esse azul? Hã? Ah, são as pontinhas, né? São as pontinhas. Ah, sim. Então veja só, aqui ficou todo azulado, né? Mas esse azul aqui, na verdade, não tem nada de errado, tá? Ele é assim mesmo. São os pontinhos do demarcador. Ele criou um demarcador, um traço. Vou pegar a ferramenta da caneta. Vou clicar em cima dele e já vou perceber, ó, que já é um traço, já é um desenho. Tá vendo? Transformei ele num vetor. Aqui, claro que ele está assim de uma forma bem simples, porque a gente fez com baixa resolução. O correto disso aqui é colocar mais resolução e trabalhar melhor a imagem, né? Mas ele já se transformou num vetor. Agora eu tenho que vir aqui, arquivo, exportar. E como que eu vou fazer? Eu posso exportar ele como aqui eu tenho, pessoal. Tá baixando aqui. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas tá aqui ele, ó. Tá. Nós temos aqui demarcadores para Illustrator. Então vamos voltar. Você vai cortar, vamos fazer de novo. Então feito isso, tá nosso demarcador pronto aqui, certinho, né? E vou exportar ele para um arquivo, para um programa vetor. Arquivo, exportar. Venho aqui para baixo. Demarcadores para Illustrator. Eu vou dar um nome para isso aqui. Posso botar aqui até Tucano, não tem problema.
Tucano Vetor. E a extensão é aí. Só que ele importa, tá? Ele importa no Adobe Illustrator, ele vai importar em outros programas também, né? O CorelDRAW, vários programas. E daí lá você vai conseguir editar, colocar outra cor, mudar um pouco esses traços também. Então é de uma forma bem simples. Ele criou esses pontinhos aqui também porque tinha sujeiras. E a gente fez de uma forma bem simples, né? Que tinha uma sujeirinha, ele pegou também, olha. Ele pegou a sujeirinha e fez um demarcador. Depois lá é só deletar, pegar a ferramenta e excluir isso aqui, esse lixinho, né? De uma forma bem simples para exportar um desenho em traço. Então seria isso aí a respeito do escaneamento, né? Vamos voltar lá no nosso coelho. Aqui está nosso coelho. Vamos dar uma analisada nele. O que a gente vai fazer aqui? Ó, tem umas marquinhas ainda aqui de esboço, né? Que ficou para trás. Então eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Um pouquinho do esboço até é bom que fique, né? Para mostrar que é uma feita à mão. Por que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho uma textura do papel aqui. Então se eu vou trabalhar, vou eliminar isso aqui. Eu vou pegar essa ferramenta de carimbo, né? Ferramenta de carimbo. E vou trabalhar com ela. Só que eu tenho que respeitar a direção da minha textura. Certo? Então eu vou clonar aqui, vou apagando algumas partes que ficou. Ó, aqui ficou uma parte do esboço. Ó. A gente apagou com a borracha, mas essa aqui não percebemos, acabou ficando, né? E assim por diante. Você vai trabalhar ela. Ah, de repente eu preciso isso aqui num formato diferente e tal, preciso dar um corte na imagem, né, e tal, então vou cortar ela, né, vou determinar o tamanho que eu quiser aqui, né, por exemplo, eu quero cortar ela com 32 por 25. Opa, deu certinho aqui quase, né? A altura jogou 25 e, né, eu vou fazer um corte, tirar essa lateral aqui. De repente, eu não quero 32, né? Aí só que eu tenho que alterar aqui daí, né? Posso vir aqui 28. Vai centralizar ela e dar um corte. Ok, pessoal? Então, esse aqui é a questão do tratamento. A gente não fiz muita coisa aqui. Se quiser melhorar um pouquinho, né? As cores e tal, né? Vamos lá, Ctrl U, né? Vamos saturar um pouquinho mais a cor, deixar mais colorida. Algumas partes, só que tem que cuidar quando a gente vai saturar as cores, tá? Porque se você satura, fica muito gritante, né? Perde um pouco de informação. Posso trabalhar a luminosidade também, deixar ela um pouquinho mais escura, mais clara. Então tem essas questões aqui que a gente pode trabalhar também no Photoshop. O equilíbrio, o balanço de cores também a gente pode fazer, né? Estou indo no teclado aqui, né? Ctrl B. Eu quero deixar ela um pouquinho mais... Aqui eu acho que está bacana, né? Porque é como ele desenhou, né? Mas suponhamos que eu quero deixar ela mais azulada, né? Mais azulada, mais avermelhada. Então eu vou alterando aqui conforme eu quero. Mas não é o caso. Eu acho que o balanço de cores dele está bem interessante, né? Eu vou trabalhar dessa forma, eu acho que está bom. Posso trabalhar na curva também? Posso, né? Imagem, ajustes, curva. Dá um pouquinho de contraste. Eu gosto de fazer muito isso aqui, ó. Aumentar, diminuir, clarear um pouquinho as partes brancas e as partes aqui mais escuras, né? Fazer tipo um Szinho bem suave. Ele aumenta o contraste naturalmente, né? Isso na curva. Sem alterar muito as cores. Para mim, eu acho que tá bom isso aqui, né? Aí eu vou salvar como, né?
Eu, isso, salvar como, segurar coelho, finalizado. Ok? Se esse material for para gráfica, eu tenho que tomar cuidado, né, de transformar ele em CMYK. Se for para uma impressão em offset, CMYK, né? Se for para uma impressão digital, né, por exemplo, um plotter, alguma coisa assim, pode ser em RGB mesmo, o pessoal converte lá automaticamente, né, ou a própria máquina converte automaticamente, né. Então eu vou mostrar aqui como é que faz isso para transformar isso em CMYK. Então a gente tem que vir aqui em imagem, modo, aqui estão os modos, né, tons de cinza, por exemplo, vou descartar todas as cores, se transformou em cinza, né, uma foto preta e branca. Imagem, modo, o Lab, né, modo Lab, esse aqui é para laboratório fotográfico, de revelação de fotografia. Só que também as máquinas modernas hoje já faz do RGB diretamente para fotografia. Se for mandar para fotografia, usa RGB. Mandar para CMYK, para gráfica, vamos trabalhar no modo CMYK. Ela vai alterar as cores um pouquinho, vai ter uma perda. Parece que ficou bastante morto isso aqui, né? Mas isso acontece, tá? No Photoshop, quando você trabalha em CMYK, porque CMYK só tem apenas 4 cores, né? O azul, o amarelo, o preto e o magenta. Então o aspecto de cor é bem menor, é somente tintas, né? Mas você pode alterar um pouquinho mais aqui, né? E novamente aqui no saturação e mandar saturar um pouquinho mais. Ele vai recuperar novamente as cores. Mas lembrando que eu estou trabalhando aqui, o RGB trabalha com 16 milhões de cores e o CMYK trabalha apenas com 4 cores básicas. É claro que essas 4 cores básicas variam também do 0 a 100%, cada cor. O amarelo de 0 a 100%, o magenta de 0 a 100%, o cian de 0 a 100% e o preto de 0 a 100%. E assim vai se combinando para formar todas as cores. Então seria isso, pessoal, a respeito dessa questão de escaneamento e finalização de imagens de uma outra forma, né? Do papel para o computador e do computador para outras saídas. Então, muito obrigado e a gente continua junto aí, né? Obrigado.